Abram, por favor, as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Para quem está nos visitando, nós temos duas séries de exposição bíblica. No culto matutino, nós estamos meditando no Pentateuco, e à noite, no culto vespertino, nós estamos fazendo uma série sobre a história de Jesus. E hoje nós vamos meditar na parábola dos trabalhadores da vinha. Capítulo 20, versículo 1, até o versículo de número 16. Então, com muita atenção, Bíblia aberta ou no seu celular, vamos conferir a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar, meus amados irmãos. O entendimento do texto bíblico, ele acontece não somente porque sabemos ler, não é apenas a parte gramatical, mas é também uma questão espiritual, e é o Espírito Santo que pode nos trazer a clareza das Sagradas Escrituras. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja, reunida diante do Senhor. Cremos que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Cremos que o Senhor é o nosso Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar, que enviou o seu Espírito para nos convencer, e que um dia vai voltar, e estaremos para sempre com o Senhor. Fale conosco agora, Senhor Deus. Ajude-nos a compreendermos esta parábola dos trabalhadores na vinha, esta parábola da graça, da soberania, da bondade do Senhor. Eu peço, meu Deus querido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, pensem nesse momento na pessoa mais indigna que vocês possam imaginar. Alguma pessoa que tenha lhe feito algo muito ruim, prejudicado você, prejudicado a sua família, que você conheceu, que lhe fez algum mal. Pense nisso. Agora, imaginem essa pessoa sendo conduzida por Deus para o seu reino, lado a lado com o santo mais fiel da igreja. Como você reagiria diante de uma circunstância, de uma situação como essa? Qual seria a sua reação em presenciar ou saber que aquela pessoa que lhe fez tanto mal,
que aquela pessoa que você não imaginava de maneira nenhuma que iria se converter, agora ele é alvo da graça e da bondade do Senhor. E que ele recebeu tudo isso, não porque ele fez alguma coisa por merecer, mas tão somente por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Como que você reage diante de uma situação como essa? Você já deve ter ouvido, escutado de algumas pessoas dizendo bem assim: fulano aprontou, e agora é crente, e agora é salvo, e agora tem os seus pecados perdoados. Eu me lembro da minha avó, antes da conversão dela, ela falava muito sobre isso. Ah, quer dizer que fulano fez tanto que fez de coisa errada na sociedade, agora você vem falar para mim, Marquinhos, que essa pessoa é salva? Que essa pessoa agora recebeu o perdão do Senhor? Eu, sim, vó, recebeu. E ela não entendia isso, mas demorou muito. Mas antes da sua morte, a minha avó se converteu. E ela entendeu isso não somente pelo que estava escrito, mas aquilo também fez parte da vida dela. E eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque a parábola dos trabalhadores, a parábola da vinha, ela fala sobre isso. Na verdade, essa parábola fala sobre a graça de Deus, ela fala sobre a bondade do Senhor. É uma parábola que fala sobre a soberania de Deus sobre quem entra no reino e quando esta pessoa vai entrar no reino. Preste atenção no que eu acabei de falar. Essa parábola, ela fala sobre a soberania de Deus sobre quem entra no reino e quando esta pessoa vai entrar no reino. Então, ela já aponta para o Senhor. Deus é soberano. Quem vai entrar no reino de Deus, quem vai obter a salvação, são aqueles que o Senhor chamar. E no momento em que o Senhor chamar, de maneira que pode ser que alguns estão demorando muito. Você tem orado, você tem clamado pela salvação de um familiar, de um amigo, e você não tem visto frutos nenhum. Mas se ele é um eleito, no momento certo, ainda que seja, meus amados irmãos, como o ladrão da cruz, no último suspiro da sua vida, ele vai se converter. Tem um autor chamado Bailey. Ele aponta corretamente para o título dessa parábola, que ele diz que o título da parábola em si, ele não é muito bom. Ele desvia o foco de quem está lendo. Por quê? Porque fala dos trabalhadores na vinha. Mas, na verdade, o foco da parábola não são os trabalhadores. Não é por aquilo que eles fizeram, mas o foco desta parábola é sobre a graça de Deus. É a incrível graça e compaixão do Senhor, que é o dono da vinha, que chama pessoas. Que nos chama, que vai chamar outras tantas pessoas para fazerem parte do seu reino. Então, vamos entender esta parábola que fala sobre a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Olhe para o versículo de número 1. O texto começa assim: porque o reino dos céus. Porque o reino dos céus. Vejam que o texto começa com uma conjunção, começa com um porquê, e este porquê aqui, ele está servindo como uma explicação de algo que Mateus tinha falado anteriormente. Lá no capítulo 19, no versículo 16, o texto bíblico falou sobre o jovem rico. Lembra daquele jovem cheio de justiça própria? Aquele jovem que chegou para o Senhor e falou bem assim: bom mestre, que devo fazer eu de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor, que conhecia o coração daquele jovem, lá no final ele fala bem assim para ele: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e depois volta e me segue. Mas diz a palavra do Senhor que ele ficou muito triste. Por que ele ficou muito triste? Porque ele era muito rico. E porque o coração dele, na verdade, estava naquelas coisas, estava na riqueza. Então Mateus começou a falar sobre isso. E depois, no versículo de número 23, Mateus então, ou seja, mostrando que Jesus se volta para os seus discípulos e fala sobre o perigo das riquezas, dizendo que é mais fácil um camelo passar pela funda ou pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não que o rico não possa entrar, mas ele estava dizendo que muitas pessoas têm colocado o seu coração nas riquezas e não no Senhor. É o ídolo delas, é o desejo dominante do coração dessas pessoas.
E aí depois do Senhor falar sobre isso, e falar que para o Senhor não existe alguma coisa que seja impossível, então no versículo de número 27, e eu quero que você olhe esse texto, Pedro faz uma pergunta, do capítulo 19. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Ou seja, aquele jovem, ele não entregou tudo e seguiu Jesus. Mas os discípulos entregaram tudo e seguiram Jesus. E aí Pedro faz essa pergunta: nós deixamos tudo, seguimos o Senhor, que será de nós? E aí o verso 28 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, ou seja, quando Cristo voltar, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E aí ele termina dizendo: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, o que ele vai fazer agora no capítulo 20? Ele vai explicar isso. Ele vai explicar o que significa muitos, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Deixa eu dar só uma orientação para vocês. Capítulos e versículos não fazem parte do texto original. Capítulos e versículos foram incluídos por homens para nossa facilitação. É bom, ajuda a gente recorrer a um determinado texto, mas às vezes atrapalha um pouco. Sabe por quê? Porque a gente acha que, na verdade, acabou um discurso, acabou uma sessão e agora vai entrar em outra, quando na verdade ele continua no mesmo discurso, ele continua falando da mesma coisa. Então, o que vai nos ajudar são as conjunções, é a gente perceber se ainda está falando sobre o mesmo assunto. E aqui no caso do capítulo 20, está falando das mesmas coisas do capítulo de número 19. Agora, volte mais uma vez para o versículo 1 do capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante, ou é como, ou parece, ou aponta para um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Dentro desta parábola, quem é o dono de casa? O dono de casa, ou o dono da casa, é o próprio Deus. Deus é o dono da vinícola. Deus é o soberano aqui. E quem são os trabalhadores? Os trabalhadores da sua vinha são todos aqueles que Deus tem chamado ao longo da história. É Deus que chama. É isso que o texto está mostrando. Por exemplo, Deus chamou Adão, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Isaías. Deus chamou todos aqueles homens. Deus chamou Mateus. Esse dia a gente estava conversando, eu e a Lara, do seu filho Levi, e ela falando como é lindo o chamado de Mateus, um chamado simples. Deus só passou, o Cristo passou e falou: segue-me. Ele chamou Mateus, ele chamou João, ele chamou Pedro, ele chamou Tiago, ele chamou Paulo. Agora percebam que o Senhor chamou alguns ainda dentro do ventre de sua mãe, como foi o caso de João Batista. Ele chamou Timóteo. Diz a palavra do Senhor lá em 2 Timóteo, que ele sabia as sagradas letras desde a sua infância. Então, menino, o Senhor chamou. Mas já foi diferente com Paulo. Deus chamou Paulo, Paulo já adulto. Quantas coisas ruins Paulo já tinha feito ali, envolvido com o farisaísmo. E assim também é conosco, meus amados irmãos. O Senhor chamou muitos de nós ainda como crianças, bebês. Os meus filhos, espero que eles sejam crentes, as minhas filhas, têm convivido desde o seu nascedouro dentro da igreja. Mas no meu caso, eu fui me converter, já tinha quase 30 anos, 20 e poucos anos. Então, alguns o Senhor chama novinho,
outros o Senhor vai chamar mais velhos. Pode ser que o Senhor chame alguns igual chamou o ladrão da cruz, que estava junto com Cristo. Meus irmãos, no último suspiro, aquele homem que diz a palavra do Senhor, que ele meneava a cabeça, indo contra o Senhor, igualmente como aquele outro bandido, aquele outro ladrão que estava ali. Mas no momento que Deus quis, o Senhor foi lá e chamou e mudou a vida daquela pessoa. Então o dono da casa é Deus, os trabalhadores que são chamados somos nós e Deus nos chama. Agora veja o versículo 2. E tendo o dono da vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então a ideia aqui é que dentro do contexto judaico, o trabalho começava às 6 horas da manhã. Então às 6 horas da manhã eles saíam para trabalhar. E o dono da vinha chama-os às 6 horas da manhã, e o que promete para eles? Eu vou dar 1 denário por dia, que era um valor de um trabalho, de uma diária. E aí diz a palavra do Senhor que saindo pela 3ª hora, ou seja, agora às 9 horas da manhã, então ele começa com 6 horas da manhã, depois ele vai para as 9 horas da manhã, e ele viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E diz a palavra que eles foram. Versículo 5, tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, agora por cerca de 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, ou seja, já estava terminando o dia, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Lembrando que a vinha, o que é a vinha? A vinha é um reino de Deus. A vinha é a presença do Senhor. O dono da vinha, que é Deus, está chamando os trabalhadores para fazerem parte da sua vinha, para fazer parte do seu reino, chamando eles para si mesmo. E o versículo 8 diz: ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador. A gente tem mais uma figura, e a figura principal aqui do texto. Quem é o administrador? Cristo. O dono da vinha, Deus. Os trabalhadores, nós, o povo de Deus, os eleitos do Senhor. A vinha, o reino de Deus. E o administrador, Cristo. Ele então chama o Senhor da vinha ao seu administrador e diz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Aqui mexe. Aqui mexeu com a cabeça do povo. Por quê? Qual que era o esperado? Vamos começar com aqueles que começaram às 6 horas da manhã. Não vamos começar com aqueles que começaram às 5 horas da tarde. Imagina bem, meus irmãos, um contexto de trabalho no dia a dia. 6 horas da manhã, você está indo para o trabalho, aquele trânsito, aquela dificuldade. 9 horas da manhã ainda está muito difícil ainda. Meio-dia, você deu uma paradinha para almoçar. 3 horas da tarde, você começa a relaxar um pouquinho. Alguns irmãos pregando esse texto falam bem assim: é aquela hora de tomar um suco, de dar uma descansada. 5 horas da tarde, quem é que vai trabalhar 5 horas da tarde, se vai sair às 18? Provavelmente 5 horas já está muito tranquilo. Só que o Senhor fala: chama aqueles últimos, e nós vamos pagar pelos últimos, até chegar ao primeiro. Olhe para o versículo 9. Vindo os da hora 1/10, a hora 1/10 é às 5 horas da tarde, aqueles que foram chamados às 5 horas, e o trabalho era de 5 a 6. Moral da história: eles trabalharam, Léo, apenas 1 hora. 1 hora. Eles não trabalharam naquele sol escaldante, lá daquele período, mas eles trabalharam apenas 1 hora. Verso 10 diz: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque o 9 disse: vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. 1 denário, os que trabalharam 1 hora só.
Mas ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, obviamente. Havia toda uma expectativa. Se eu comecei a trabalhar 6 horas da manhã, eu vou ter que receber mais. Porque quem começou a trabalhar 5 horas da tarde, recebeu 1 denário. Se eu comecei a trabalhar 6 horas da manhã, eu vou receber uns 10 denários no mínimo. Eu vou ganhar muito da parte do Senhor. Mas diz o texto bíblico que, porém, também estes receberam 1 denário cada um. O Senhor pagou a mesma quantia para quem começou às 6 horas da manhã, bem como para aqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde. E aí vem a murmuração. Olha o verso 11. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Seria assim: como assim, Senhor? O Senhor não está vendo tanto que nós ralamos? A dificuldade que foi durante o dia? Foi apenas 1 hora que esses homens trabalharam e eles estão recebendo a mesma quantia que nós? E aí Deus responde, versículo 13. Mas o proprietário, que é Deus, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último quanto a ti. Irmãos, se nós transportarmos isso para o contexto da nossa salvação, Deus não é injusto quando Ele concede a salvação para alguns e não para todos. Deus não é injusto quando Ele concede a mesma salvação para quem estava dentro de um contexto e outros que estão chegando recentemente. Deus não é injusto, por mais pesado que seja isso que eu vou falar. Um homem que cometeu uma atrocidade, que fez uma coisa cruel na sociedade, que é digno da justiça humana e que é digno também da justiça divina, e o Senhor pega e perdoa. E o Senhor leva para o céu. E às vezes as pessoas ficam olhando assim: como assim? Aquele homem matou, aquele homem roubou, aquele homem cometeu coisas horríveis, que é melhor que a gente nem fale, nem pronuncie, e agora você vem dizer para mim que ele está salvo. Sim, se ele colocar a sua fé em Cristo Jesus, ele será salvo, assim como nós. E Deus não é injusto ao fazer isso. Na verdade, Deus é gracioso, Deus é bondoso, porque Deus poderia mandar todos nós para o inferno. Deus poderia condenar toda a raça humana e fazer outra. Deus poderia ter feito com a raça humana o que Ele fez com os anjos que se rebelaram contra Deus. Ele não deu segunda chance para eles. Deus poderia fazer isso. Mas aprove a Deus usar de graça com alguns e de justiça punitiva com outros. O que não cabe dentro desta matemática é injustiça. Não cabe. Deus não é injusto. Ele chama quem Ele quer. Agora, olhe para o verso 15. Vejam como que esse versículo, ele destaca a soberania de Deus. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Meus irmãos, Deus salva quem Ele quer. As pessoas que entram no reino, só entram no reino porque Ele chama. E as pessoas que entram no reino na hora que Ele chama. Por isso que você tem aqueles que chegaram primeiro e aqueles que chegaram por último. Se nós formos analisar dentro do contexto do século I, os primeiros ali são os judeus eleitos. São aqueles que o Senhor escolheu dentro da nação de Israel. E aqueles por último são gentios, somos nós. Isso, meus amados irmãos, é algo que nos traz esperança.
E eu gostaria que você entendesse isso. Um texto como esse me traz esperança quando eu olho para alguns parentes, amigos, filho, que eu vejo bem assim, Senhor, eles ainda não te conhecem. Eles ainda estão longe da tua presença. Mas o Senhor a qualquer momento pode chamar. Porque não depende exclusivamente do pregador. Não depende de quem está falando, mas depende do Senhor. É o Senhor que chama, é o Senhor que muda, é o Senhor que transforma. É o Senhor que tira o coração de pedra e concede um coração de carne. É o Senhor que faz com que o homem rebelde se torne um filho de Deus. É Ele que faz. Esta parábola, ela está colocando, meus amados irmãos, o foco não nos trabalhadores, como eu já disse, mas no dono da vinha, que é Deus. O dono da vinha é soberano, chama. O dono da vinha é bondoso, é misericordioso, é gracioso. Ele pode salvar e Ele quer salvar. Agora, olhe para o verso de número 15, no finalzinho. Vamos ler ele de novo, do começo. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Está falando da soberania. Aí termina dizendo, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. A NAA, a Nova Almeida, diz assim, ou você ficou com inveja porque eu sou bom. O problema, nesta parábola, na verdade a parábola está revelando o nosso coração. Está revelando quem Deus é, soberano, bom, misericordioso, poderoso, mas também está revelando o coração de muitas pessoas. Ou você está com inveja porque eu sou bom. E aí ele termina dizendo, assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim, os últimos serão primeiros. O que ele quer mostrar é a igualdade que vai existir em todos aqueles que vão entrar no céu. Veja, o texto não está falando sobre galardões. A Bíblia fala sobre galardões. A Bíblia fala que, mediante o nosso agir, capacitado pela graça de Deus, nós vamos receber ou deixar de receber galardões. Mas não é isso que está falando aqui. Não é sobre galardões. Está falando sobre a soberana graça de Deus, que Ele dá a salvação para quem quer. Seja no começo da vida da pessoa, seja no ventre da sua mãe, seja como bebê, seja como velho, seja então ali perto da sua morte. Deus pode chamar, Deus pode trabalhar na vida desta pessoa, porque Ele é soberano. Sabe o que nós aprendemos, meus amados irmãos, com esse texto? Com esta parábola? Primeiro, Deus soberanamente inicia e realiza a salvação. Deus soberanamente inicia e realiza a salvação. A salvação é obra dele. Você só está aqui se você é crente. Se você tem o Espírito de Deus, você só se tornou um crente porque o Senhor te chamou, o Senhor mudou o teu coração. E se você ainda não é um crente, é porque você só está dependendo das suas forças. E você está morto em seus delitos e pecados, e um morto não pode fazer absolutamente nada. Mas a esperança que nós temos em Cristo Jesus é que em qualquer momento, ou a qualquer momento, o Senhor vai te chamar. Muitos são chamados. Existe um chamado que é para todo mundo. Eu costumo dizer assim, nós poderíamos colocar uma caixa de som, anunciando mensagens sobre Cristo, o dia inteiro. As pessoas estão sendo chamadas, estão ouvindo nas rádios, estão ouvindo nas igrejas, mas existe um chamado, que é um chamado interno. O chamado geral, muitas das vezes, entra aqui e sai por aqui. Mas o chamado interno é aquele chamado que o Senhor, Ele trabalha no teu coração, que o Senhor fala no teu particular. É o chamado, meus amados irmãos, que o Senhor muda a tua vida, a tua história, que você passa a ouvir a voz de Deus, entender a palavra do Senhor.
seguir este Deus. Não mais porque outras pessoas falam, mas porque você agora sabe e conhece quem é Deus. É um chamado específico. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então Deus soberanamente inicia e realiza a salvação na vida dos seus. Mas nós também aprendemos, meus amados irmãos, de que toda pessoa que crê, ela vai ser trazida por quem? Pelo Senhor, e vai colocar sua fé no Senhor. Olhe para o texto de João, capítulo 6, versículo 39. Abra a sua Bíblia. Olha o que esse texto diz. João 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer que o Pai, Ele tem os seus escolhidos, e Ele deu os seus escolhidos para o Filho. E o Filho aqui nesta terra chama. Chamou Mateus, chamou João, chamou Pedro, chamou Tiago, chamou a mim, a você. Ele chama, Ele faz isso. Mas nós aprendemos também nesse texto que somente Deus estabelece os termos da salvação. Quem estabelece os termos da salvação é Deus. E quais são os termos que Ele estabeleceu? Não é por obras, não é pelo nosso empenho, não é pela nossa força, mas é pela graça de Deus. É pelas obras de Deus, pelas obras do Filho do Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes, às vezes eu sou repetitivo nisso, mas o cristianismo, meus amados irmãos, é a única religião que ensina a salvação pela graça. Todas as outras é salvação por mérito. Estão errados. Não vão conseguir nada, absolutamente nada, através do empenho humano, dos méritos humanos. O máximo que vão receber das pessoas é um aplauso. Você é bom. Você é joia, você é 10, nada mais do que isso. Mas isso não vai fazer diferença no dia do julgamento, no dia do juízo final. Os termos da salvação, à luz desta parábola, meus amados irmãos, é a graça de Deus. Aprendemos também que Deus continua, preste muita atenção, Deus continua a chamar pessoas para o seu reino. Ele continua. Ele só vai parar de chamar na hora que o último eleito, o último daqueles que Ele deu para o seu filho se converter. Então até lá há esperança. Até lá há esperança para aquele teu amigo que ainda não se converteu. Há esperança para o seu filho, há esperança para aquele que está afastado. Há esperança para aquele que está desviado, porque a qualquer momento o Senhor pode chamar. Creia nisso, meu amado irmão. Viva por fé. Viva acreditando. Deus vai mudar a história do meu amigo. Deus vai mudar a história do meu filho. Porque até a segunda vinda de Cristo, o Senhor vai continuar chamando pessoas para o seu reino. E por fim, o que a gente aprende desse texto? Que todos os que entram para a vinha, para o reino de Deus, eles trabalham. Todos que entram para esta vinha, para este reino, são trabalhadores. Não quer dizer que você vai trabalhar para conquistar a sua salvação, mas você trabalha, você se empenha, você se envolve. Meus irmãos, a igreja do Senhor não é uma igreja no qual você tem um pregador e as pessoas só ficam olhando e admirados e prestando atenção naquilo que está sendo falado. Nós trabalhamos, nós nos envolvemos. Tem muito trabalho para ser feito na vinícola do Senhor, na vinha do nosso bondoso Deus. Venha trabalhar, venha fazer parte deste reino. Vamos fazer isso para a glória do nosso Senhor e principalmente, eu digo para vocês, plantação de igreja. Quando está começando, se tem uma coisa que não falta é o quê? Trabalho. Não falta trabalho. E é bênção, meus irmãos, é maravilhoso. Porque é um momento assim ímpar para você descobrir
os dons do Espírito de Deus que você tem. Um canta, o outro está ali socorrendo, está na área do aconselhamento, está ali na área das libras, como a Alessandra. E outros estão na área das mídias, trabalhando como um todo. Então tem muita coisa para ser feito, meus amados irmãos. Se o Senhor te chamou, não fique parado, vamos trabalhar. E aí eu termino dizendo o seguinte: todos os que são chamados, todos, os novinhos, os que vão ser chamados numa idade mais velha, eles foram chamados por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este chamado, ele ocorre por causa do administrador desta vinha, que é Jesus Cristo, o nosso soberano Deus. Vocês viram hoje, por exemplo, no momento que eu fiz algumas orações, eu orei por irmãos que estão em Moçambique, por irmãos que estão no Japão, eu orei por irmãos que estão na Itália, fora outros relatórios que nós temos. Ou seja, quem é que está chamando essas pessoas? Quem é que está indo até os confins desta terra? É Cristo Jesus chamando aqueles que o Pai deu para Ele. De onde é que vem esse ânimo para os nossos irmãos na Itália, para os nossos irmãos em Moçambique, para os nossos irmãos lá no Japão, como nós estávamos orando ali, pregar a palavra do Senhor? A confiança que eles têm é que Deus, que é bondoso, que é misericordioso, vai chamar aqueles que Ele deu para Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Seja nós aqui no Noroeste, nós aqui neste clube, ou pessoas que estão lá no Japão, ou em qualquer outra região, eles estão também temendo o mesmo Deus e falando do mesmo Cristo que nós. Amém, meus irmãos? Deus é bom. Dani, Deus é bom. Deus é bom, você sabe disso. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é justo, Deus é fiel. Deus vai salvar em nome de Cristo Jesus os teus filhos, renovar a tua família, restaurar casamentos, fazer tantas coisas, porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Saiam daqui em nome de Jesus nesta noite, com isso em mente: Deus é bom. Deus é bom. Deus é misericordioso. E Ele está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Senhor Deus, reconhecemos, Pai, a Tua bondade. Reconhecemos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua soberania. O Senhor nos chamou e cremos que o Senhor vai chamar muitos outros irmãos para fazerem parte desta família, deste reino. Queremos colocar, Senhor Deus, na Tua presença os nossos familiares. Oh, Senhor, temos muitos ainda que não conhecem o Senhor, que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Mas nós colocamos eles em Tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor pode transformar essas vidas. Oramos também, Senhor Deus, eu não sei, Pai, se todos que estão aqui nesta noite conhecem ao Senhor. Mas uma coisa eu sei, Pai, eu Te conheço. Eu sei que o Senhor é poderoso para transformar e mudar todos que estão aqui. O Senhor é poderoso para fazer com que esta palavra chegue de forma eficaz na vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor é poderoso para chamar, atrair. O Senhor diz na Tua palavra que ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso, Pai, eu peço, traga, atraia estas pessoas nesta noite, meu Senhor Deus. Mude, Senhor Deus, o coração, as inclinações, os pensamentos, as disposições internas. Faça, Pai amado, destas pessoas filhos do Senhor, em Cristo Jesus, o nosso soberano Deus. É isso que eu lhe peço, meu amado Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.